Hum, Olá, continuando o nosso curso de Caibalion, agora nós estamos no capítulo 4, onde a gente vai falar sobre o todo. Bem, o capítulo ele começa com a seguinte citação: sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Quando ele fala que existe uma realidade substancial, encoberta em tudo, as aparências de tudo que nos rodeia, do universo como um todo, do tempo, do espaço. Ele diz que existe uma substância incognoscível, uma substância que vai além da nossa compreensão, que está sempre por detrás de tudo, né? E essa substância, a interpretação dessa substância incognoscível, que na verdade é um paradoxo, né? Eu falar que uma substância incognoscível, a interpretação de uma substância incognoscível. Se ela é incompreensível, como é que vai ser a interpretação dela? Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo que está por detrás do universo, do tempo e do espaço, ele é a verdade fundamental, uma verdade que vai além do que a gente pode compreender. Bem, antes disso, quando a gente fala do todo, é, a abordagem que o Caibalion tem sobre isso é de tentar definir não só, nós não estamos falando só sobre a nossa realidade, sobre planos, ou então sobre o universo, porque o todo ele vai além do universo. É uma tentativa de refletir sobre tudo que existe. É isso. E quando a gente fala tudo que existe, é tudo que a gente sabe que existe e tudo que a gente não tem ideia que existe também, tá? Parece ser um pouco complicado, e de fato é um pouco, mas ao longo do capítulo, eu acho que vai ficar um pouco mais claro qual é a intenção, né, do Caibalion, dos estudos herméticos em tentar entender melhor o que é o todo, tá? que está além de tudo, né? Que está Então a gente além de começa, tudo. que a gente começa a questionar, né? Como ele fala aqui, sobre as aparências do universo, ou seja, tudo que a gente vê é apenas uma aparência, um efeito, né? Não é o que realmente é, porque o que é o que está atrás. O que causa tudo isso? De onde vem tudo isso que a gente vê como forma, como efeito? Que a gente diz é o universo material, né? Que é o que a gente consegue perceber com os nossos olhos, né? E, enfim, existe algo que encoberta tudo isso, que ele fala que é um, e eu acho muito interessante que o tempo todo ele fala é o um, existe um, Uhum. que é, se é um, não tem dois. Então, será o que é isso que a gente vê, né, com o sentido? Será que é É, real? Será que não é? É só um é, questionamento. existe uma unicidade. É uma unicidade que vai além do que a gente consegue entender, compreender, mas a gente, inclusive, vai falar sobre isso, porque nós temos mentes finitas, as nossas mentes têm limitações, então a gente só consegue até certo ponto. Mas até compreender isso também faz parte do todo. Então, E faz parte a gente ler e questionar, né, e perguntar. E é isso, a gente lê o livro e também questionar o livro também. Também ter a nossa perspectiva, vocês que assistem ter a perspectiva de vocês, questionar a partir do ponto de vista, né, que vocês têm.
Sim, e lembrando também que é sempre muito recomendado que quem estiver assistindo também leia, tá? Os capítulos. Aqui é uma forma que a gente utilizou de tentar é, colocar esse conhecimento de forma um pouquinho mais fácil de entender e também com base da nossa perspectiva com relação do que a gente entendeu lendo ele. Mas é óbvio que ler o capítulo também é muito importante para dar continuidade aí no aprendizado do Caibalion, tá? Porque a sua interpretação também, a forma como você coloca, como você interpreta, é muito importante também, tá? Então, ele começa falando sobre, trazendo uma reflexão sobre a realidade. O que que é a realidade? Aí ele fala que a realidade é o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente e efetivo. Ou seja, a realidade, a interpretação da realidade, ela é algo que não tem como mudar o que que é real, o que que é real. Ele não é efêmero, né? Ele não tem fim, ele não muda, né? Você é como se a gente estivesse definindo uma personalidade de uma pessoa. Você é uma pessoa tímida? Sim, eu sou tímido, mas tem momentos em que eu sou extremamente extrovertido. Então você não é tímido, entendeu? Então é mais ou menos essa que é a premissa com relação à interpretação da realidade. Isso. E, No e sentido na, de que não é real? é, assim, trazendo para uma visão nossa, a visão do homem, né? E como você falou, uma hora eu tô extrovertido e hora eu tô introspectivo e tímido. O que é real nisso? Se hora Pois você é é, uma coisa, se hora você é outra. O exato. que é real? Será que isso é real? Se hora você aparece como uma pessoa extrovertida e hora você aparece como uma pessoa introspectiva? Então você não pode ser nenhuma coisa e nem outra, porque isso é a Então, se sua eu não sou variável. nenhum nem outro, então eu não sou nada, né? Ou então eu sou tudo. Então você pode dizer, eu sou tímido, mas às vezes eu sou extrovertido, então você não é tímido, mas também você não é extrovertido. Então o que que eu sou? Essa que é a questão. Essa é a questão que a gente tem que levantar. O que eu sou, então? O que é real, né? Exato, exato. E aí, na visão do homem, que ao refletir e trazer à tona a questão da realidade, é que na verdade nada realmente é, mas que todas as coisas vêm a ser e se transformam. Tudo está em constante transformação. E as leis herméticas elas assinam embaixo, especialmente na lei do ritmo, né? É, onde eu coloquei aqui que nada permanece em repouso. A lei do ritmo está em constante ação. Tudo está em constante mudança. Tudo está balanceando como um pêndulo entre os diferentes níveis e com Constante, contrastes contraste. das coisas, né? Então, não há nenhuma realidade durável, nenhuma fixidez ou substancialidade em nada. Nada é permanente, salvo a mudança. Então, aí vem a reflexão. Se o que é real é duradouro, válido, fixo e permanente, mas, ao mesmo tempo, não existe fixidez ou substancialidade em nada, nada é permanente, somente a mudança é permanente, então o que que é real? Então o todo não é real? Então a nossa realidade não é real? O universo não é real? O que que é real de verdade? Então, o homem se vê num axioma. É um axioma, é onde chega a finitude dessa compreensão. Tipo, então não faz sentido. É como se o ser humano tivesse tentando entender a realidade, mas ele dá de frente com um muro. A partir daqui não tem mais para onde ir. E agora? Né?
Então, tudo aquilo que muda não é real. Então o que que é real? E aí é que entra a interpretação diferentes do todo, né? Uhum. Então, aonde é que essa finitude ela se ela estaciona, vamos dizer assim, né? Eu estava até dando um outro exemplo também para Luana sobre o amor, a relação de um casal que se ama, né? E aí o namorado fala para a mulher que ama a esposa, mas a esposa vai lá e pergunta: "Mas você me ama para sempre?" Ah, não sei se eu vou te amar para sempre. Agora eu te amo. Ah, mas então isso não é amor, porque o amor é duradouro, é eterno, é infinito. Tá, mas se nada é eterno, então e aí, né? Como é que fica? Incondicional. E incondicional, porque não condiciona. Eu vou te amar Exatamente. só se É você for verdadeiro, assim. duradouro, válido, fixo, permanente, incondicional. E se Então, você deixar de ser assim, eu não vou deixar de te amar também. então, partindo dessa premissa, não existe amor de verdade, né? O amor humano, Então, o você amor vai dizer, como é que você vai dizer que o amor de uma mãe não é real, né? Sendo que é um amor duradouro, tá? Mas a gente acabou de entender que nada é duradouro nesse universo, né? Então, ok. E- é a variação, que nesse universo está variando. Uma exato, hora você está amando, uma hora você está odiando. É o pêndulo, é o ritmo, né? exato. São as sombras, José. Igual nós fizemos o vídeo das sombras, mas isso é um pouco das sombras. É o mito da caverna de Platão. Uhum. As sombras que aparecem e desaparecem, uma hora você aparece amando uma pessoa, uma hora você aparece odiando a mesma pessoa, ela te faz uma coisa e você, pum, agora eu te odeio, né? É, Porque ela também tem os dois polos. Então, hora ela pode fazer uma coisa boa, hora ela faz uma coisa ruim, ou você enxerga isso nela. é a lei do pêndulo, É a a lei lei do do pêndulo, pêndulo. é Então, o assim, ritmo. e partindo desse axioma, dessa limitação, dessa compreensão do que é real, né? É aí que o Caibalion ele começa a refletir. Primeiro ele começa comparando, né, certas visões diferentes. E aí ele coloca a primeira visão dos pensadores, né? Ele coloca aí que os pensadores, o homem, a humanidade, possui uma obsessão em fazer nome, dar nome às coisas, né? Nomear as coisas, dar nomenclaturas, né? Então, assim, é, então se o todo, se a realidade que nós vivemos, ela não é real, porque ela está em constante mudança e o todo, ele é, ele é, ele não, ele é real, né? Ele é real. Se eles reconhecem a existência do todo, então o que que é o todo? Então, pensadores eles definem o todo como uma hora, em algumas linhas, como uma divindade, né? Como um Deus, um ser com poder infinito, onipresente, onisciente, que tudo sabe. Ônibus tem. Ou então, em outras linhas de raciocínio, o todo é a matéria, né? É a matéria, é tudo que a gente pode ver, tudo que a gente pode sentir, pegar, tocar, né? Ou então o todo seria a energia eterna e a energia infinita. É uma energia que paira, que, que está presente em tudo, né? Então, se não é uma matéria, se não é fixo, concreto, ele é uma energia, é um, é um fenômeno mais sutil. De qualquer forma, todas essas formas de definir o todo, né, sendo como divindade, matéria, energia, todos reconhecem que existe é, a, o todo
eles reconhecem a existência, na verdade, todos os pensadores reconhecem a existência do todo, porque ela é evidente por si só. Se ela está aqui, estou conversando com você, nesse momento, tem aqui essa sala onde eu estou, meu computador, a câmera. Se isso aqui existe, é porque o todo existe. Mas o que que é o todo? Não existe consenso, né? Mas ele existe. E aí o que os hermetistas entram com uma tentativa de refletir. Eu não vou dizer que eles tentam entender o que é o todo, vocês vão entender já já o porquê disso, mas é uma reflexão. Então, os hermetistas, né, eles entram nomeando tudo que existe, essa divindade, como o todo. Então, foi utilizada essa palavra todo em função da natureza incognoscível e abrangente. O todo é uma palavra, foi a palavra que eles encontraram para definir que o tudo é aquilo que nós conhecemos, que nós podemos momentaneamente nomear, e também tudo aquilo que a gente não sabe nem da existência, a gente não consegue nem saber os limites do conhecimento, né? Então é incognoscível e abrangente, é abrangente demais, é tudo. Mas podemos chamar de universo? Não, porque o que que tem além do universo? Nós não sabemos. Então, o todo não se resume ao universo, é mais do que isso, né? Então, o todo é mais do que o universo, ele é incognoscível e ele é abrangente. E apenas e os hermetistas também colocam que apenas o próprio todo é capaz de entender a sua própria natureza. Então, o interessante é que os hermetistas eles vêm reconhecendo que não é possível entender o todo. O todo, ele é o todo. E só quem pode entender o que que é o todo é o próprio todo. Então, não se pode entender. Ele é em si mesmo. Por isso que ele tem essa frase, né? Ele é o tudo em si mesmo. Porque só Exato. ele mesmo, para O poder se todo, cumprir. exato. O todo, ele é o todo em si mesmo. Então, somente o todo conseguiria entender, consegue entender o que é o todo. Isso também se dá em função das mentes finitas, né? Nós, seres humanos, ou todos os seres nesta realidade, sendo eles desde primitivos até os mais evoluídos, de outros planos, para quem considera a existência de outros planos, tá? Eu particularmente considero, acho que existem outros planos de realidade, mas mesmo esses outros seres possuem mentes finitas, né? E tentar entender o todo é uma mente tentar entender o todo, ela vai continuar sempre falhando, vai sempre falhar, porque não é possível entender uma mente infinita, uma mente que não tem fim, né? Como é como é o todo, como o todo se coloca, o todo como algo infinito, abrangente, além da nossa compreensão. Então, os hermetistas, nesse momento, eles entenderam que não tem como a gente entender o tudo, porque o tudo é o tudo, ele vai além, ele é infinito, tá? E nós temos mentes finitas, a gente só consegue entender até certo ponto, Uhum. até, até o B. A partir do C já não dá mais. E ele também traz uma reflexão entre a relação entre a teologia e a religião, né? Ele não compara teologia e religião. Ele compara a relação entre teologia e religião
e a relação entre filosofia e metafísica. Então, por que que ele traz isso? Porque, querendo ou não, são linhas, são áreas que procuram entender o todo, né? Então, ele diz o seguinte, que a religião, ela é uma realização intuitiva da existência do todo. Então, por meio da religião, é, certas mentes, elas conseguem entender, elas procuram entender de forma intuitiva, de forma que o que elas sentem. Se o todo é, na verdade, um ser onipresente, onisciente, então é o que a intuição delas, é o que o coração delas tenta interpretar com relação àquilo. Já a teologia, ela procura caracterizar as personalidades associadas ao todo. A teologia, ela tenta dar aspectos, características mesmos, pessoais, personalidades, né? Como é, se as religiões, os estudos das religiões, elas fossem um reflexo daquelas pessoas que fazem parte daquilo ali, né? Então essa é a relação entre teologia e religião. Religião sendo mais intuitiva e teologia mais associado aos símbolos, às características, às personalidades. Racionalizar, né? Elas vão, a teologia vai conceituar, vai fazer um estudo conceitual mesmo, racional. E a religião tem mais esse sentido de reconexão, de, de reconectar-se com algo que está além do racional, que é sempre mais um sentir, né? Exato. Essa é a premissa das duas áreas, né? Já nessa mesma comparação, ele traz a questão da filosofia e da metafísica. A filosofia, assim como a religião, ela se dedica ao conhecimento das coisas incognoscíveis e impensáveis. Tudo que eu posso pensar, tudo que eu posso refletir, faz parte da filosofia. Tudo aquilo que eu consigo refletir sobre, né? Mesmo aquilo que seja incognoscível, aquilo que eu não consigo entender, eu reflito sobre aquilo. Já a metafísica, ela vai além do que se considera uma região incognoscível. A metafísica, ela se prosta, ela se debruça sobre o fato de que existem regiões, existem aspectos que não são compreendidas. Então, a metafísica, ela procura dar sentido ao que não faz sentido. Racionalmente, não. E ambas essa relação, né, entre a filosofia e a metafísica, ela, ela se assemelha à relação entre religião e teologia, pois a filosofia ela tenta de forma intuitiva também pensar e refletir sobre aquilo que é pensável, e a metafísica ela também tenta dar sentido ao que não faz sentido, não racionalmente, né? E por que que ele faz essa analogia, né? É porque é, ele entende aqui que a teologia e a metafísica ele critica, na verdade, a visão da teologia e da metafísica, onde ele fala que existem caniços quebradiços, é como se fossem caniços quebradiços enraizados nas areias movediças da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Ele é muito claro, o Caibalion, né? É muito claro com relação à posição dele com relação à metafísica e à teologia, de que elas não ajudam na compreensão. Elas não ajudam na compreensão do todo, tá? Tanto que ele até comenta que
eles nem vão abordar mais. A partir desse momento, é o único momento em que eles mencionam a metafísica e a teologia, mas que elas não ajudam no Na entendimento do compre- todo, pois, no sentido. Ah, pois isso pode. evidencia que racionalmente não Hum, tem como a gente compreender aquilo que a gente não pode compreender. Existe uma necessidade de que a intuição tente dar sentido àquilo em parâmetros não lógicos, né? Não racionais, não lógicos. Pode falar, Luana. só para deixar um pouco mais para clarear, assim, o É, que ele quer dizer é que não temos como compreender o todo através de uma leitura, por exemplo, da Bíblia, né? De alguma literatura sagrada, como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, lá no hinduísmo, ou no Alcorão, enfim. Ou estudando metafísica, vou ler um livro de metafísica e vou tentar entender o todo. Não é assim. uhum, É uma fase, é um passo, como a gente já disse. É necessário. Mas para você compreender algo que é incognoscível, incompreensível, porque a gente estudando, lendo, raciocinando, está usando a mente. Então, a gente não consegue entender com a nossa mente ou com a mente, é além. Então, você precisa experimentar, experienciar para poder compreender, que está além da mente, né? exato. É isso. E o todo, que ele está sempre dizendo, o José falando todo, que o livro fala o todo, não sei quem vai estar assistindo a gente para entender, é que eles usam esse termo para que é um termo que, por exemplo, nas religiões a gente usa Deus. Entendeu? Para quem, então não sei quem vai estar assistindo, então todo para eles é aquilo que a gente no Ocidente ou algumas religiões consideram como Deus. Então que ele fala o todo, entendeu? É isso. Isso Então mesmo. eles usam esse termo Deus, ele criou, ele é um todo. Bom, e algumas filosofias não estão nem Deus nem o todo, é algo que a gente não conceitua, como no taoísmo. Aliás, no taoísmo eles falam o Tao, no hinduísmo eles falam Brahma. Só que aqui no Caibalion eles não vão usar nenhum termo, nós vamos falar o todo, que é tudo e acabou. Isso, perfeito. É isso mesmo que a Luana falou. A Luana conseguiu dar uma clareza maior, mas é exatamente isso. Não dá para entender com um livro. Vamos ler a Bíblia para entender o que é o todo. Não, não tem como. Se você não colocar um pouco de intuição, de coração mesmo, né? De experiência mesmo aos ensinamentos. É aí que você vai começar a tentar arranhar um pouco do que pode vir a ser o todo, mas mesmo assim ainda é algo que vai além. É. E uma ferramenta é a meditação, né? Uhum. Você, quando você está meditando, você não está lendo. Claro que tem os pensamentos ali na mente, vive, né? Mas é um caminho. Ela te promove uma experiência que pode te dar uma visão mais ampla das coisas, né? É que você começa a sentir, por exemplo, ouvir a intuição, sentir a intuição, né? De sentir o próprio corpo, o espaço, sentir tudo que está ao seu redor. Então você começa a sair um pouco do plano mental, da mente, né? Isso. E aí, E apesar de que é muito reconhecido ali, né, no livro, que o todo não pode ser definido, não pode ser caracterizado, existem verdades, algumas verdades que não que são afirmações que não podem ser mudadas ao se referir ao todo. Uma delas é o todo deve ser
tudo o que realmente é. Quando ele fala isso, ele quer dizer que nada pode existir fora do todo, pois desse modo o todo não seria o todo. Então, o todo é realmente o tudo, tá? O todo é o todo. Tudo existe dentro do todo. Nada existe fora dele, não existe nada além dele. Se existisse algo além do todo, esse todo não seria o todo, né? Também, Exato. oi, Luana, pode falar. É como se fosse essa bolinha aí do símbolo infinito que o José colocou aí na imagem. É como se não. É tudo que está dentro dessa bolinha. E não pode estar fora dele. Está tudo dentro dele mesmo. E é tudo Sim. dele. Se ele só está tudo dentro dele, ele contém tudo Você está e tudo está falando contido nele. do formato do símbolo do infinito, né? É, por exemplo, se pegar essa bolinha aí, ó, não tem nada fora da bolinha. Está tudo dentro dessa bolinha. Nada fora dele. E está tudo dentro da bolinha. Então, tudo que está dentro da bolinha faz parte do que está dentro dela, né? Então é isso aí que você quis dizer. Sim, exato. É o E que outra verdade também é que, falando do símbolo do infinito, é que o todo deve ser infinito, infinito. né? Pois nada é capaz, de acordo com o livro aqui, pois nada é capaz de defini-lo, confirmá-lo, limitá-lo ou restringi-lo. Deve ser infinito no tempo ou eterno. Deve ter existido sempre continuamente, pois não existe nada que possa tê-lo criado alguma vez, e não existe nada que possa desenvolver a partir do nada. Então, o todo é infinito, Infinito. né? É não sei aonde que acaba. É eterno Não, que vai e a ele, gente não sabe ele aonde que isso vai não, dar. ele é algo que não tem fim. O todo, ele não tem um fim, né? Como o símbolo do infinito. O símbolo do infinito não tem fim. Ele vai continuar sempre neste movimento aqui, né? É. É, A gente tenta, e por isso que volta nisso, a gente tenta conceituar, como você comentou, a gente limita e finita. E se ele é infinito, não tem como você conceituar, porque se você conceitua, você está o limitando, ou o limitando, né? finitando. Aí você finita algo que é infinito. Exato, e é engraçado porque nós estamos aqui tentando conceituar o todo, mas quando a gente tenta conceituar o todo, na verdade a gente acaba soltando. Quando a gente tenta entender o todo por meio do hermetismo, a gente, na verdade, a gente termina não entendendo, a gente solta, né? Voltar. Porque se trata disso, se trata de soltar, se trata de deixar Hoje, de lado um pouco essa obsessão por nomear, classificar, né? Rotular. É porque rotular. ele vai além disso, né? Muito além disso. E quando a gente conceitua, rotula, a gente separa, a gente limita e a gente finita. E a gente diz isso porque quando a gente começa nesse caminho de, eu quero expandir minha consciência, eu quero me iluminar, a gente passa por essa fase de querer saber quem é esse todo, o que é a verdade. E aí a gente fica conceituando. E, na verdade, a gente tem é que soltar, a gente tem é que se render, né? Exato. Como o José, parar de Obsessão querer. pela verdade, né, Luana? É, As pessoas, elas têm, a gente tem dentro da gente, né, uma obsessão para saber a verdade. eu quero saber a verdade. É algo que foi plantado dentro da gente, na verdade, pelo próprio todo. Porque senão a gente nunca Exato. ia buscar ele, buscar saber. A gente ia querer ficar aqui na ignorância, nas trevas, sem querer. O que é? Vivendo só as sombras, né?
Peraí, o que que é isso? Aí a gente começa a despertar, aí vem a questão do despertar e aí, da consciência. A gente querer saber o que que é real, o que não é. O que é a verdade? A gente começa a questionar e aí as coisas começam a aparecer. E realmente, a gente passa por essa fase de querer saber quem é o todo, e aí a gente vai meditar e fica de novo a mente, de novo é a mente, questionando, rotulando, conceituando, mas na verdade a gente está, como ele fala aqui no livro, no circuito, né, do pensamento. No livro ele fala a questão do labirinto, né? Então, aí vem essa questão de que, quer saber, eu vou soltar, vou me render, olha, desisto de tentar compreender algo que atualmente eu não compreendo. Exato. É isso mesmo, né? E além disso, o todo, ele é imutável. É, a- mais uma verdade sobre o todo, né? Que ele não é sujeito a mudanças em sua natureza real, pois não há nada capaz. Espera aí que saiu aqui o meu livro. Tá. Ele é imutável, né? Pois não há nada capaz de operar mudanças nele, nada em que ele pudesse se transformar, nem a partir do que ele pudesse ter sofrido mudanças. Se o todo é o todo e ele é imutável, o todo é infinito, o todo ele é o que ele não pode ser outra coisa senão o todo, então ele sim, o todo é a única coisa que é que é imutável, tirando a mudança, né? Mas o todo ele não tem fim, porque para ser mudado é necessário que haja causa, né? Ele precisa ser o efeito. Para que ele mude, é necessário que haja a causa e ele seja um efeito. Porém, não existe a causa, porque o todo ele é o todo, ele simplesmente é o que é, algo imutável. Sendo assim, a gente retorna àquela primeira reflexão sobre a realidade. Então, se a realidade é algo mutável, imutável, fixo, efetivo, então, portanto, o todo é a única coisa, o todo é real. Ele é Exato. real, mas ao mesmo tempo tudo que tem nele não é. É louco isso, né? É como se É, realmente ele fosse um espelho que tivesse refletindo um monte de sombras na parede. Se você toca a sombra da parede, a sombra, você não toca a sombra, ela não é real. O que é real é o quadro é o mito que da está fazendo caverna, ação. É o mito da caverna. de Então, tudo que Platão. está existindo aqui, que parece ser real, que parece que eu toco, e aí eu falo, nossa, isso é real, que eu estou tocando, eu estou vendo, estou sentindo aqui sólido. Mas será mesmo? Será que isso não seria só uma sombra Sim, daquilo que é real, de verdade? Que foi o mesmo ontem, o mesmo amanhã, vai ser para sempre? Porque amanhã esse computador aqui, posso pegar, ele pode quebrar em pedacinhos. Né? Então, ele não são. perfeito, é isso mesmo. E apesar de não podemos definir o que que é o todo também, mas ele também fala, o livro também fala que o todo também não é, o que que ele não é. E o todo não é a matéria, tá? Por que que o todo não é a matéria? E ele menciona aqui, em alguns pensadores que definem o todo como matéria, tem a matéria, ele inclusive até fala assim, o todo é matéria? Aí ele fala absolutamente não, com um ponto de exclamação lá. Não é. Por quê? Porque a matéria não é capaz de manifestar a vida ou a mente, uma vez que a vida e a mente se manifestam no universo. O todo não pode ser matéria, pois nada pode elevar-se acima da sua própria origem. Ou seja, se a matéria ela é gerada
por meio do universo. A matéria é uma consequência, é um efeito do universo, da criação do universo. O universo gerou-se matéria. Mas o todo não pode ser a matéria, porque a matéria ela é um efeito e a causa é o universo, a criação do universo que gerou a matéria, tá? Mas como é que o todo pode ser a matéria se o que que gerou o todo? Entendeu? O todo não dá, não tem como você saber o que que gerou o todo. É como se fosse aquela pergunta da escola. O que então vem antes, né? É, o que que vem antes? O que Então, vem antes? É isso aí, tá? Foi a energia que criou o planeta, que criou não sei o quê, que criou o elétron, que criou as partículas. exato, E as partículas. Ah, então é tem um órgão. O que fez o órgão? Ah, são moléculas. E o que fez a molécula? Ah, os átomos. Do que é feito o átomo? Uai, de elétrons, prótons e nêutrons. E o que fez o próton? E exato. os elétrons? Ah, são feitos de quarks. E aí São você vai parar no axioma, né? antes, depois. Aí até que você chega. Não tem. É criado, não sei. Exato. O universo, se a matéria é feito do universo, então, mas o que que veio? Qual foi o efeito? Qual foi a causa do universo? Entendeu? É como se fosse isso. Então, o todo ele transcende tudo isso. Ah, o que causou isso, né? O que causou isso, né? Exato. E Esses efeitos, né? então, portanto, e também, além disso, o todo também não é energia, né? Pelo mesmo motivo. E ele comenta aqui que a vida ou a mente não pode também evoluir da energia. Por que que o todo não é energia? Porque a vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão que demos há pouco. Não pode elevar-se acima da sua própria imagem. Nada evolui que não tenha evoluído. Nada jamais se manifesta com efeito que não tenha causa. Assim como a matéria, a energia também, ela, ela, ela é efeito, né? A energia também, Exato. ela é um efeito. É uma energia, ela é uma força, vamos dizer assim, mais sutil do que a matéria, mas ainda é como se fosse a matéria, mas menos sutil. É isso, entendeu? Então, e a energia em si, ela não gera, ela não, ela não, a vida, ela não pode evoluir da energia, e nem a mente, ela não evolui da energia por si só, né? É a mesma analogia da matéria, praticamente, né? Então o todo ele não é a matéria, o todo também não é a energia. Ele é imutável, ele é infinito e ele é tudo que ele realmente é. Sendo assim, se o todo não é isso e também ele é imutável, ele tem essas verdades, o que que é o todo, afinal? Então ele conclui esse capítulo dizendo que o todo é mente vivente infinita. Os iluminados chamam-na de espírito. Calma, mas ao mesmo tempo, se o todo não tem definição, então quer dizer que o todo é isso? Essa é a definição que ele dá ao todo? Se ele fala que não tem como definir, então ele definiu? Bem, é, o que ele diz aqui é o seguinte, que para chegar nessa conclusão, ele reflete que é o seguinte: o que é ser superior à matéria ou energia de cuja existência temos conhecimento no universo? Somente a vida e a mente. Então,
Apenas isso, apenas a vida e a mente, ela é superior à matéria e à energia. E também a vida e a mente em todos os seus diferentes graus variáveis de conhecimento. Mas isso quer dizer que o todo é a vida e mente? Aí a resposta, sim e não. Como assim, sim e não? Porque se a vida e a mente se remeter aos mortais, como ele fala aqui, aos pobres mortais, nós somos mortais. Somos mortais seres humanos com uma mente finita. E sendo pobres mortais, a nossa resposta é não. Então, seremos questionados sobre o tipo de vida e mente que pretendemos dar a entender. Pois o que a gente consegue entender a este ponto aqui é que o que mais pode se assemelhar ao todo seria a mente e a vida, tá? Porém, ainda entendendo que isso não é suficiente para entender o todo, pois em função das nossas limitações, né? Isso, não tem E como a gente entender. Pode ser. é só para concluir que Tá. a mente, aí ele fala assim sobre mente vivente, né? Uhum. Mente e vida infinitos. Então, quando ele fala de mente vivente, ela é tão superior a tudo que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria, a mente vivente infinita em comparação com a mente e vida finitas. É, ou o que é, almas iluminadas, né? Pessoas não, almas, espíritos, mentes que já conseguiram transcender a matéria, podem dizer quando pronunciam reverentemente a palavra espírito. É como se o todo ele fosse o espírito, né? Que é uma mente vivente infinita. O espírito tem razões lógicas de existir? É possível compreender de forma lógica o espírito? Não. Então, o todo ele pode vir a ser nomeado ou definido para nós seres humanos com mentes finitas como espírito. É uma forma de a gente compreender, né? É que esses seres, essas consciências que se iluminam, para tentar explicar para a gente que não viveu a experiência, eles usam algo que tem que usa um termo, que é porque a gente está nessa mente finita e a nossa mente quer tentar entender através de um conceito, né? E aí por isso, mas são termos que, que se aproximam mais do que eles viveram, né? Tenta exprimir, como ele diz aqui, tenta exprimir, né, algo que chega mais perto daquilo que eles viveram através de uma palavra. Né? E o interessante disso tudo é que os hermetistas eles chegam em, em determinados momentos do conhecimento e da reflexão sobre as coisas e o todo, onde reacende uma certa, pelo menos assim, a minha interpretação disso é que se reacende uma fé, se reacende uma interpretação das coisas que não vem na mente, mas vem do coração, né? Então, se para aqueles que são mais céticos de entenderem que, mas isso é metafísica,
ou o que vai além da matéria não existe, bem, então nem a matéria ela pode ser considerada real, né? Uma vez É que mesmo. a matéria ela é vida, né? A matéria é vida. Então, se a matéria é vida, a matéria não é real, está em constante mudança. Quem que muda a matéria? Quem que definiu essas regras? Não sabemos e nunca vamos saber, pois nós nos materializamos nessa vida, nessa realidade de tempo e espaço, com essas limitações por um motivo, né? E entender esse todo não é uma delas, mas até lá a gente pode tentar definir o todo como um espírito, uma mente vivente infinita. Hum, Tentar querer conhecer, né? Mas o mais importante e interessante é você querer ter essa chama dentro de você, Uhum. de querer conhecer, de querer saber, esse impulso de querer conhecer essa mente vivente, eterna e infinita, né? E claro que você por você mesmo não pode, mas se ele quiser, ele vem e por um ato da graça você o compreende, o conhece através dessa experiência de unificação, né? De comunhão, como eles dizem, comunhão com Deus, ou entrar em paz, em sintonia com esse ser. E que é o ser, né? Que a gente está falando, é um ser, né? Também a Ele gente pode. é, na verdade, né? E é. E É é algo esse que que é. É o é algo, quê? Não sei. Não sabemos. Não mas que sabemos, dá mas vida. talvez não seja nem importante saber. É. Mas o que nem você falou, alimenta a nossa fé de que Uhum. existe algo que a gente não está aqui sozinho, que a gente não está aqui por acaso, e que a gente não foi abandonado aqui, né? E que tá, isso tudo que está acontecendo, esses eventos que estão acontecendo, não é obra do acaso, a gente não está sozinho aqui, abandonado, e que existe um todo, um ser que é tudo, que está em todo mundo, e que controla tudo, que é uma consciência superior a tudo, né? Que a gente não precisa ter medo, né? E ficar inseguro e, e achar que você está aqui abandonado. Isso nos ajuda, esse livro, de certa forma, nos ajuda também a passar por essas experiências sofrendo menos, tendo Uhum. menos medo, né? Porque a gente sabe que tem algo que está superior e que não é só isso aqui que existe, só a matéria, só o mundo material, né? Que a gente passou por essa fase de ser cético, né? De não acreditar em nada, que só existe isso aqui que eu tô vendo. Que a gente aprende isso na escola também. E existe, né, pela física material, né, os materialistas, que só tem o mundo material. Mas se só existe o material, então o universo ia ser só a matéria flutuando e boiando no ar, no espaço. Precisa ter uma vida, um impulso, uma vida para que as coisas se movimentem e tenham algo, um significado, Uhum. né? Porque senão não teria sentido as coisas, iam ser átomos, que a matéria é feita de átomos, não vem de só que tem que, como a gente veio falar, mas tem que ter algo antes, e antes, e antes, até que você chega em algo que está além do mundo fenomênico, que existe uma realidade última, né? Que existe algo além, que não é só isso aqui. E isso é libertador, por isso a verdade liberta. É possível, tem que ter algo além disso aqui. Não é possível que a vida é só isso aqui, só isso que eu tô vendo, só esse sofrimento, só essa loucura. Não, É, tem que ter algo além disso aqui. é. E de certa forma, a gente entender que existe uma finitude do que a gente consegue colocar em termos, em nomenclaturas e entender dessa forma, e soltar é libertador. A gente acaba soltando e soltar é libertador. É libertador a gente não procurar uma resposta para tudo, Pra tudo. às vezes, né? Por isso que os orientais ensinam essa questão da meditação, de você esvaziar a mente. Você esvaziar
conceitos, os rótulos, se desidentificar dos conceitos que a sua mente e que você se, na verdade, não é a mente, mas que você acredita e fica identificado com aqueles pensamentos, com aqueles conceitos, com as crenças religiosas, né? Com as crenças culturais, né? Ah, então eu sou a Luana, que é pobre, que é isso, então é aquilo, ou é rica, ou é isso, ou é aquilo. Então você se rotula e acha que é isso e aquilo. Ah, eu sou a profissão. Então, por isso que você chega lá, os orientais, não, a primeira coisa que você tem que fazer é esvaziar tudo, a sua mente, de todos os conceitos, para você poder sentir Uhum. o que seria isso tudo, do que seria Deus ou do que seria o todo, né? Do que seria você mesmo, de você conhecer quem Exato. você realmente é. É, Porque se o todo é tudo, então eu estou dentro dele, então eu sou ele também. E se o todo é, eu sou. E se eu sou, ele é. é isso mesmo, muito bom. Bem, então é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau.